E como nós acreditamos que a classe LGBT foi criada por Deus, que o homossexual foi criado por Deus, da mesma forma que o heterossexual, nós temos a liberdade de sentir também prazer. Quando nós olhamos para o corpo, nós podemos ver uma coisa, é que Deus ele criou o corpo do ser humano, macho e fêmea, homem e mulher, e criou os órgãos genitais de cada um. O homem com seu órgão e a mulher com seu órgão. O corpo do ser humano, como na sua totalidade, ela tem terminações nervosas e através do nosso corpo nós sentimos. Através do nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sente. E nós sentimos através do nosso tato, da pele, nós temos as sensações. Nós sentimos prazeres. Ou seja, Deus ele criou o ser humano para sentir prazer. Deus criou o ser humano com sentimentos. Deus criou o sentimento do homem para que ele pudesse desfrutar daquilo que Deus deu para ele. Ou seja, Deus ele deu tato, deu terminações nervosas na pele, para que nós possamos sentir o externo, sentir a outra pessoa, sentir a atmosfera, o ar, sentir o cheiro, sentir com o paladar, a língua. E também os nossos órgãos sexuais, eles têm terminações nervosas que nos dão prazer. E tudo isso foi criado por Deus. Então, o sexo e o prazer, ele foi criado por Deus. O corpo foi criado por Deus para sentir. E dentre os sentimentos tem a questão do prazer, que liga a nossa mente com o nosso órgão sexual, masculino ou feminino. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre isso, sobre a realidade da criação de Deus. Deus ele criou o ser humano para sentir prazer. E como nós acreditamos que a classe LGBT foi criada por Deus, que o homossexual foi criado por Deus, da mesma forma que o heterossexual, nós temos a liberdade de sentir também prazer. As religiões, os líderes religiosos, em sua maioria, querem tirar este acesso de prazer que nós temos. Eles colocam duas alternativas para o LGBT. A primeira é ele se tornar um celibatário, uma pessoa casta, ou seja, ele não pode praticar sexo. E a segunda alternativa que eles colocam é o LGBT ele casar com uma pessoa do sexo oposto. Ou seja, o gay ele tem que casar ou com um homem ou com uma mulher do sexo oposto. Então, nessas duas alternativas, eles estão tirando a nossa humanidade. Porque não podemos impedir os nossos sentimentos. O heterossexual ele não é impedido de amar. E o LGBT também, ele não pode ser impedido de amar. Os líderes religiosos procuram dar acesso às pessoas ao céu, simplesmente porque o LGBT ele não pode ter práticas sexuais com alguém do mesmo sexo. Isso é uma injustiça, eles estão tirando o instinto humano de amar e ser amado. O engraçado é que eles não impedem o heterossexual de viver a sua sexualidade plena. Então, o heterossexual ele pode fazer sexo e ir para o céu. Agora, o LGBT ele não pode fazer sexo. Se ele quiser ir para o céu, ele não pode fazer sexo ou ele tem que casar com alguém do sexo oposto. Isso é um absurdo. Porém, meus queridos, a teologia inclusiva, ela estuda os textos bíblicos e ela não fecha os olhos para o pecado. Ela também interpreta os textos bíblicos e ela também condena quando a Bíblia condena o pecado. Na questão da homossexualidade, como eu já falei anteriormente, a teologia inclusiva não enxerga pecado em um relacionamento amoroso LGBT. E nós vamos entender nas próximas aulas o porquê que a teologia inclusiva não vê condenação nesse sentido. Porém, o que eu quero deixar bem claro é que a teologia inclusiva, ela também bate de frente com o pecado. Também ela prega contra o pecado.